Meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal, O Poder da Palavra. Eu sou o pastor Aparecido e hoje queremos falar de um tema muito importante. Aliás, dar continuidade ao tema passado, falando sobre casamento, porque o projeto do nosso canal aqui, falarmos sobre saúde mental, saúde emocional, com conexão com a Bíblia. E não podemos deixar a Bíblia de fora. Então, hoje nós queremos falar sobre uma das causas, Uma das causas que causa mais problema no casamento e causa mais crise no casamento, que é a comunicação ou a falta de comunicação eficaz no casamento. E o texto que queremos tomar por base hoje é o livro de Tiago, no capítulo de número 1 e o verso de número 19, aonde Tiago ele vai falar: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Queridos e amados, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, toque o sininho para que o YouTube venha entender que o nosso conteúdo é relevante e possa chegar a outros casais, chegar a outras famílias e a outras pessoas. Vamos pro vídeo para nós entendermos o que Deus ele quer falar para você, quer falar conosco através desse tema: comunicação eficaz no casamento. E aqui nós aprendemos que a comunicação é uma das chaves fundamentais para um casamento saudável e duradouro. E nós observamos que muitos relacionamentos ele não termina por falta de amor. Não, ele não termina por falta de amor, mas nós observamos que eles terminam por causa de incapacidade de se expressar, incapacidade de expressar sentimento, incapacidade de ouvir com atenção e resolver conflitos de maneira sábia. Nós podemos ver que Tiago, ele nos apresenta um princípio poderoso para a vida conjugal: aprender a ouvir antes de falar. Em uma época em que todos querem ser compreendidos, poucos estão dispostos a compreender. E no casamento não é diferente. No casamento, ouvir é uma demonstração de amor. Pesquisadores da área de relacionamento familiar afirmam que a comunicação inadequada está entre as principais causas de crises conjugais. Casais que desenvolvem habilidades da escuta ativa possuem maior capacidade de resolver conflitos e fortalecer os laços emocionais. E aqui nós podemos dividir esse tema e esse texto que nós acabamos de ler. E nós queremos falar aqui sobre o primeiro tópico e vai falar sobre ouvir é um ato de amor. Tiago, no capítulo 1, verso 19 que nós lemos, ele vai falar: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E aqui nós podemos aprender o primeiro passo para uma comunicação eficaz. E aqui o primeiro passo não é falar melhor, mas ouvir melhor. Muitos conflitos, queridos, surgem porque os cônjuges escutam apenas para responder e não para compreender. A escuta ativa, eu quero desenvolver aqui alguns pontos para nós entendermos. A escuta ativa envolve prestar atenção sem interromper, demonstrar interesses pelo que o outro sente, fazer perguntas para compreender melhor. E o quarto ponto, evitar julgamentos precipitados. Observe, quando um casal aprende a ouvir com coração eficaz, reduz os maus entendidos e fortalece a confiança mútua. E aqui queremos aplicar: quando o meu cônjuge fala, estou realmente ouvindo ou apenas esperando a minha vez para responder? E o segundo tópico que queremos já dar continuidade, vai deixando o seu like aí se você está gostando, é o poder das palavras. Provérbio 15, verso 1, Salomão ele vai expressar da seguinte forma: a resposta branda desvia o furor, a palavra dura suscita ira. As palavras possuem poder para construir e para destruir. E dentro do casamento não é diferente. Dentro do casamento, uma frase pode gerar encorajamento ou produzir feridas que permanecem por muitos anos. E eu acredito que você não quer isso dentro do teu relacionamento. E a Bíblia ela vai ensinar que devemos ser cuidadosos com aquilo que falamos, especialmente durante momentos de tensão e desacordo. Porque palavras agressivas produzem, primeiro, ressentimento, distanciamento emocional, mágoas profundas e quebra de confiança. Palavras sábias geram segurança emocional, respeito e reconciliação. E o quarto ponto, crescimento do relacionamento. Queridos, antes de
responder em uma discussão, pergunte: minhas palavras vão resolver o problema ou aumentar o conflito? E o terceiro ponto que queremos estar abordando é: a boca revela o coração. Em Mateus capítulo 12, verso 34, o texto vai nos dizer que a boca fala do que o coração está cheio. E Jesus aqui ele nos ensina que a verdadeira origem das palavras está no coração. Por isso, queridos, e você que me ouve, que me vê, seja da onde você estiver, a comunicação não é apenas uma questão de técnica, mas também uma questão espiritual. Muitas vezes o problema não está apenas naquilo que falamos, mas naquilo que carregamos dentro de nós. E o que carregamos dentro de nós muitas vezes? Muitas vezes está aí acumulado mágoas, ressentimento, falta de perdão, orgulho, amargura. Muitas vezes o coração está cheio dessas coisas, mas esvazia o teu coração para que o teu relacionamento, o teu casamento seja uma bênção diante de Deus. Quando o coração é tratado por Deus, as palavras também são transformadas. E aqui nós queremos já aplicar isso na nossa vida, porque não basta controlar a língua, é necessário permitir que Deus transforme o coração. E o quarto ponto, aqui que nós exaurimos, que nós tiramos para nós aprendermos sobre relacionamento, sobre as causas, é o objetivo da conversa. Porque muitos casais entram em uma discussão querendo vencer, mas porém o objetivo do casamento não é descobrir quem está certo. É uma pergunta importante a ser feita, e essa pergunta é: estou tentando ganhar uma discussão ou resolver um problema? A comunicação é eficaz em uma via de mão dupla, porque onde ambos os cônjuges se compreendem a ouvir com sinceridade. E o quinto ponto aqui que nós queremos tratar é sobre os princípios para uma comunicação saudável. E esse princípio aqui vai falar de escolha o momento certo para conversar. Porque evite discutir assuntos importantes quando estiver cansado, irritado ou emocionalmente abalado. Seja respeitoso. Discordar não significa desrespeitar. Aprender a pedir perdão. O orgulho destrói relacionamento, a humildade restaura. Evite generalizações. Frase como você nunca, você sempre, costuma aumentar conflitos. Você nunca é isso, você nunca aquilo, você sempre é dessa forma. Só costuma aumentar conflitos. Demonstre empatia. Como assim? Procure enxergar situações pela perspectiva do outro. Aprenda a se colocar no lugar do outro. Seja empático. Aprenda a se colocar diante da situação oposta. E aqui nós podemos já estar concluindo esse tema. E a pesquisa que nós fizemos demonstra que casais felizes não são aqueles que não enfrentam conflito. Não. São aqueles que aprendem a resolver através de diálogo, respeito e compreensão. O problema não é a existência de conflitos. O problema, queridos, é a maneira como eles são administrados. E aqui queremos concluir. A comunicação é o alicerce de um casamento saudável. Quando ouvimos com atenção, falamos com sabedoria e permitimos que Deus transforme nosso coração. Nós criamos ambiente onde o amor pode florescer. Provérbio 15:1 nos ensina a falar com mansidão. Mateus capítulo 12, verso 34, nos ensina a cuidar do coração. Quando esses três princípios são praticados, o casamento se torna um espaço de acolhimento, crescimento e companheirismo e paz. Se essa palavra falou contigo, repita esta frase: o meu casamento é abençoado por Deus. Casamentos fortes não são construídos pela ausência de conflito. Guarde esta palavra, mas pela presença de uma comunicação guiada pelo amor, respeito e pela palavra de Deus. Se você entendeu esta palavra, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like para que você venha receber mais conteúdo e que Deus possa abençoar ricamente a tua família, o teu casamento, e compartilhe este vídeo para outras pessoas.